Não, só ela sabe, o homem não sabe. E na ovulação oculta, ela pode escolher o melhor macho possível para procriar, com melhor genética, e depois o melhor macho para poder criar a descendência. Então eu já sou o resultado do filho dessas mulheres que hoje se colocam como empoderadas, tu compreende? Então eu já estou uma geração à frente de todas essas, do feminismo que está se descobrindo hoje, eu já sou um filho de uma mulher assim, vocês compreendem? Então minha mãe já me criou como filho para que eu não fosse um bunda mole o tempo todo. Então eu me lembro, cara, perfeitamente quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, dizendo para minha mãe o seguinte: mãe, quando eu crescer eu quero encontrar uma mulher inteligente que nem tu é, do jeito que tu é, assim, esperta, com visão, né? Sempre antenada nas coisas. Daí minha mulher, daí minha mãe respondeu o seguinte, cara: Fernando, se tu achar uma mulher muito inteligente assim, ela te larga. Então já foi treinado desde o início, sabendo que tem essa hipergamia, que tu nunca pode estar com alguém igual. Se a mulher achar alguém igual a ela ou parelho a ela, tu vai ser ejetado desse sistema. E eu comecei a observar, depois estudando antropologicamente como se dá tudo isso, porque isso aqui também daí tem outras conotações, né? Muitas... Daí, ó, é óbvio, tudo que eu posso falar aqui muitas vezes vai chocar algumas pessoas pelas suas crenças, pelas suas visões de mundo, pelas suas tradições, pelas suas visões religiosas, mas se a gente começar a entender o ser humano, né, como é que a gente começou a surgir lá da savana africana, como é que a gente chegou até os dias de hoje, as frases das antigas vós, minha netinha, quem muito escolhe, acaba sendo escolhida. Né? Aquela coisa, olha só, tu ficou procurando um parceiro para ti, tu ficou nessa espiral de hipergamia, tu vai sobrar, tem um muro ali adiante, tu vai casar com quem sobrar para ti. Verdade, vocês se lembram, as vovós diziam para as filhas também, né? Porque, ó minha netinha, tu tem que ser prendada. O que era ser prendada? Era aumentar o seu VSM a partir do conhecimento, a partir de novas habilidades. Isso tudo compunha um diferencial entre os concorrentes desse mercado sexual, tanto dos homens quanto das mulheres. Balada é um negócio extremamente claro, né? Você vê exatamente como que a mulher chama atenção, o homem vai e aborda, a mulher aparece com o cara... E aí ela vai ser vista com ele, vai para onde com ele. Tudo é muito claro, né? Muito. Quem observa vê tudo acontecendo assim a olho nu. É que assim, cara, a festa, a balada, né? Uma danceteria, uma discoteca, um clube, ali tu tá vendo o mercado acontecer ao vivo. É a bolsa de valores, é o pessoal comprando e vendendo ao mesmo tempo. As competições, aqueles grupos de mulheres que entravam num camarote, drenavam os recursos, pulavam para outro camarote, assim sucessivamente, né? Os caras que tentavam fingir algo que não eram, que tentavam... Isso é muito clássico. É clássico, não, cara, tentando gastar mais do que tinha para tentar aparecer mais, né? É todo mundo se achar que é o único no mundo, né? Porque assim, ó, todo mundo que entra no relacionamento hoje, se nós pensarmos agora de maneira individual, né? Todo mundo na atualidade, na modernidade, procura no seu parceiro o que ele busca? Uma máquina de sexo, o seu melhor amigo e o pai de seus filhos. As pessoas procuram isso no relacionamento hoje em dia, né? E se acham únicos. E aí, digamos, essa pessoa achou, essa pessoa que é uma máquina de sexo, que é o seu melhor amigo, né? E vai ser o pai de seus filhos. Daí, quando ele acha essa pessoa, ele começa a se perguntar, ou ela começa a se perguntar, mas quanto é que ele ganha? Mas o que ele faz? Mas qual é o título que ele tem na frente do nome dele? Ele é um CEO? É um doutor? O que ele é? O que essa pessoa é? E aí, digamos que ele achou alguém que seja um doutor, que ganhe o que ele pensa que tem que ganhar, começa a perguntar, mas será que ela tem a cor do cabelo certa? Será que ela tem a altura certa? Será que ela tem o peso certo? A gente sempre começa a colocar mais e mais degraus na procura dessa pessoa, porque todo mundo se enxerga único nesse hiperindividualismo, nesse hipersentimentalismo, que acha que merece conseguir essa pessoa que está sempre além do que a pessoa em si consegue perceber como uma realidade para a sua vida. Então esse é um grande sofrimento que a gente tem. É por isso que a gente vive num mundo com cada vez mais solidão. O grande mal que nós temos na atualidade aqui é a solidão. É uma hipercomparação que te traz numa relação que a gente pode resumir como uma grande inveja. Quanto mais tu te compara nesse mundo de hoje, que nós falamos tanto aí do ponto de vista até mesmo
da economia, né? Quando a gente fala de meritocracia, da política, meritocracia. Pô, se todo mundo tem acesso a tudo, como a gente fala no sistema de meritocracia, por que algumas pessoas têm mais que eu? Eu sou mais burro que elas? Sou mais incompetente que elas? Elas são mais geniais que eu? Por que eles conseguem mais do que eu consigo? E aí tu começa a sofrer mais. Por que eu não mereço ter o que os outros têm? E aí o sofrimento se degrada cada vez mais. O afastamento das pessoas se degradam cada vez mais. A gente começa a trocar o sentimento do coração cheio por posse. Por quê? Porque essa grande transformação que a gente tem na humanidade, isso aí a gente pode colocar desde a queda de Constantinopla, né? Desde 2 de abril de 1453, que ali a gente tem o mundo. Bom, mas daí nós vamos voltar muito para trás. Vamos botar de uma revolução industrial e do capitalismo espalhado pelo mundo, tá? Nesse mundo que a gente vive hoje. Nós começamos a entender que esse amor que tu gostaria de receber no coração, ele pode ser trocado por dinheiro. O dinheiro se torna, porque quanto mais dinheiro tu ganha, mais as pessoas riem das tuas piadas, né? Mais tu te torna mais interessante, mais as pessoas te ofertam sexo, e as pessoas começaram a substituir o que antes deveria ser uma habilidade, uma postura, uma personalidade por troca dos seus ganhos financeiros. E aí vem esse grande sofrimento do mundo, porque isso não é substituível de maneira integral, né? Hoje em dia não, hoje em dia, antigamente a gente dizia o quê? A grama do vizinho é mais verde. Tu te comparava com teu coleguinha de colégio, teu vizinho de bairro, né? As pessoas que iam na balada contigo. Hoje em dia, com as redes sociais, esse nível de comparação foi para o mundo estratosférico. As pessoas se comparam com o Neymar, as pessoas se comparam com a Beyoncé, as pessoas se comparam com a Gisele Bündchen, e aí tu não consegue mais alcançar esses níveis. E quando tu coloca níveis que são inalcançáveis, a gente vai aqui discutir mais de um ponto de vista filosófico, existencial, tu sofre cada vez mais. Porque quando tu quer ser rico, igual o Elon Musk tu vai viver até aquele dia lá no futuro, onde talvez tu seja rico, tu vai viver como um pobre. Se tu quer ser lindo lá no futuro, teu corpo perfeito, como o Brad Pitt tem, até chegar aquele dia lá no futuro, tu vai viver como um feio. Se tu quer ser poderoso como o Donald Trump, seu presidente do mundo, né? Até chegar aquele dia, tu vai viver como um impotente, como um fraco. E isso traz mais sofrimento pro nosso dia a dia. Isso nos traz cada vez mais tristezas. Eu aconselho as pessoas nas redes sociais só seguirem as pessoas, porque olha só também, isso aí tem a ver como o ser humano não consegue compreender muitas vezes o que a gente convencionou chamar de inveja, tá? Porque o que é inveja? A inveja deveria ser uma grande admiração, porque as pessoas invejam tudo na vida de uma outra pessoa. Sim. Mas tu não quer tudo que aquela pessoa faz. O Cristiano Ronaldo, eu invejo o Cristiano Ronaldo. Ok, mas o Cristiano Ronaldo, tu tá disposto a treinar 12 horas por dia igual o Cristiano Ronaldo? Não tá disposto. Tu tá disposto a não poder ter uma vida social, se relacionar com outras pessoas igual o Cristiano Ronaldo? Tu não tá disposto. Então o que tu inveja é algumas partes da vida dessas pessoas. E deveria ser interessante as pessoas pararem e começar a questionar o que eu invejo na vida dessa pessoa. É o conhecimento que ele tem? É o acesso ao sexo que ele tem? É a vida que ele leva? O que eu quero buscar? E pegar essas referências de transformar a inveja em admiração para trazer para serem canais, para serem placas de trânsito orientando o que tu quer alcançar na tua vida. Então, de fato, o que as redes sociais nos colocam hoje é uma comparação cada vez maior. E o ser humano já não tem mais o senso de suficiência. Esse era um critério muito importante que nós tínhamos antigamente. Era o senso do que era suficiente para ti. Antigamente, tu queria ser um cara melhor que teu pai, achar uma mulher igual ou melhor que a tua mãe, criar os filhos igual ou como tu foi criado, achar um trabalho que se comunicasse com a tua essência e te desse dinheiro para pagar todas as suas contas, fazer um churrasco com os amigos no final de semana e fazer uma viagem uma vez por ano. Vida resolvida. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu tem que ter o último iPhone. É a grande ideia da propaganda da Nike lá. Qualquer um de nós pode ser o campeão mundial dos pesos pesados. Só que não é verdade. Só tem um campeão mundial dos pesos pesados. O resto são os perdedores. Os restos são os que sofrem. Os restos são os que não alcançam. E a gente vive nesse grande mundo de frustração, né? Que as pessoas ficam remediando isso com sexo fácil, com drogas, com pet, com muito trabalho, né? Numa autoexploração de tentar ganhar cada vez mais, ter tudo cada vez mais exacerbado.
troca de parceiros, tentando cada vez mais uma hipergamia. A gente vive nessa grande tristeza que é onde o ser humano está afundado hoje, né? Nesse grande mal do século que, para mim, é a solidão. Você falou assim que a mulher tem dois caras na cabeça. Um cara para quem ela vai dar e um otário para quem ela quer jogar as contas, né? Os boletos para o cara pagar. Cara, não é nem otário, né? Isso aí faz parte da dinâmica feminina ter sempre dois caras na cabeça. Né? E a nossa luta enquanto sociedade, cara, enquanto homens, isso aqui foi tentar ser esse único cara. Ser o único cara que tivesse esses dois espectros dentro de nós. Porque quando a gente fala, hoje em dia todo fala, eu sou alfa, eu sou beta, não sei o quê. Cara, todo ser humano, todo homem, a gente tem os dois espectros dentro de nós. Tá? Tu tem essas duas coisas, tu tem esse espectro alfa e esse espectro beta. O que seria esse espectro alfa? Vamos botar o espectro de liderança, de audácia, de inteligência, de virilidade, né? E do outro lado essa parte da insegurança, né? Da dúvida, do eu não sei se eu tenho coragem de fazer as coisas, né? Da covardia. Todo mundo tem isso. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Muitas vezes as pessoas são alfa em uma área e são beta em outras. Tem pessoas que pode ser muito alfa para os relacionamentos com mulheres, mas são beta para ganhar dinheiro. São beta para gestão, são beta para a área financeira, são betas para o conhecimento. Tu compreende? Como tem outras pessoas que são alfa para ganhar dinheiro e são beta para mulheres, não sabe se relacionar, não sabe conversar, não sabe se aproximar, não sabe levar uma conversa. Então isso tudo está dentro dos seres humanos. A evolução da sociedade se deu até os dias de hoje, porque os homens que não tinham acesso a sexo tinham que lutar para ter acesso ao sexo. Eles tinham que se mostrar mais aptos para isso. E eles começaram a ficar mais inteligentes, mais engraçados, achar melhores soluções, né? Se impor em status social, mostrar o seu patrimônio. Até ali o homem sempre teve que se mostrar mais homem do que ele era. É por isso que as mães ensinavam antigamente: homem não chora. Quem te ensinou isso a dizer foi tua mãe, porque tua mãe sabia que ela, enquanto mulher, não queria o homem fraco, que o homem fraco não tinha preferência nesse mercado sexual, que o homem fraco sobraria. É por isso que essas dinâmicas foram criadas. E é para falar algo bem chocante, né? Por que vocês acham que a genética que a gente chega até os dias de hoje, da mulher, da fêmea da espécie masculina, nós somos o macho da espécie masculina e a fêmea da espécie masculina, né? Essa fêmea da espécie masculina, por que vocês acham que o ciclo menstrual dela é do jeito que é? Que ela tem alguns dias de ovulação e outros dias sem ovulação. Por que ela tem o progesterona e tem o estrogênio? Estrogênio é estrus é sil, né? Por quê? Porque ela tinha que ficar naqueles 3 dias, achar o macho para copular e depois voltar pro queridão. Isso é bem chocante que eu tô dizendo aqui, ó. Mas essa é uma das respostas que se tem de estudos, mostrando que era feito exatamente para essa mulher sair do relacionamento, achar o alfa e voltar pro beta cuidar. Isso olha que chocante que eu tô dizendo. Isso é a ovulação oculta, né? Não, só ela sabe, o homem não sabe. E na ovulação oculta, ela pode escolher o melhor macho possível para procriar, com melhor genética, e depois o melhor macho para poder criar a descendência. Quando chega na civilização, são começadas a criar regras para acesso a sexo. As primeiras regras que existem são regras, em primeiro lugar, para cuidado com os mortos, né? Quem é que vai fazer a sucessão no cuidado com o meu espírito ali, com o meu corpo? E a segunda são regras sexuais. Tanto que a gente tem, se a gente for pegar na Bíblia, por exemplo, o que está escrito na Bíblia lá, né? Na Bíblia tu não pode fazer o adultério, não pode ser com a mulher do vizinho, né? Não matarás, não pode roubar. Por que isso foi tudo colocado, criado na Bíblia para colocar essas regras sociais? Exatamente pelas pessoas que eram mais fracas, né? Porque tu tem que proibir o adultério, por quê? Porque tu tem medo que saiam com a tua mulher, mas o alfa não tem esse medo. Isso aqui deu uma resposta mais do Maquiavel, tá? Os Maquiavel vem analisar isso aí depois, já no século XV. Né? Ele vem dizer o seguinte, não pode roubar, é porque tu tem medo que roubem as tuas coisas, porque se tu pudesse, tu roubaria. Né? Não pode matar porque tu tem medo que te matem, porque se tu pudesse matar, tu mataria para alcançar teus objetivos, para alcançar essas mulheres todas. E o que a gente vê no reino animal, os machos mais fortes matavam, né, sacrificavam os mais fracos para ter acesso, para ter a hegemonia sobre o clã e sobre as fêmeas. Então olha que loucura o que a gente está falando. As regras foram criadas pelos homens mais fracos.